Eu quero começar falando de um dos temas que mais repercutiram aí, principalmente nas redes sociais nos últimos tempos, que foi aquela campanha que o Corinthians fez de uma vaquinha para que os torcedores ajudassem a pagar o estádio do Corinthians. Sim. Algo, aliás, que eles estão fazendo prestação de contas com bastante frequência. É claro que os torcedores fiéis postaram os diplominhas nas redes sociais, os comprovantes de contribuição, muito orgulhosos, mas muitos também criticaram a postura do Corinthians de buscar no torcedor uma solução para o que eles acham que seria uma má gestão financeira do clube. Vocês me perdoem aqui os termos, mas assim, o clube vai lá e faz cagada financeira e depois quer que o torcedor conserte. E aí eu quero saber a tua opinião sobre isso, porque, claro, ela mexe com paixões. Mexe com paixões e Estado da Portuguesa, São Januário, que vai completar agora 100 anos em 27, o Palestra Itália, quando pela primeira, o Palmeiras compra a área em 1920 e constrói o novo estádio, um Palestra Itália, novo, isso é bom, em 1933, quase todos os estádios, um pouco mais, um pouco menos, a campanha do azulejo da Portuguesa, de ladrilho, de cimento, São Paulo na primeira construção, São Paulo quando lança o projeto Morumbi século XXI em 1997, um ano antes o Palmeiras tentou fazer a cobertura do antigo Parque Antártica, também com dinheiro do torcedor e não só do torcedor, normal. Claro que é normal uma dívida de um clube, um colosso de Corinthians com 2 bilhões e 400 milhões, mas tentar arrumar esses 710 milhões de reais em 6 meses, ok, tá valendo, né? E só para deixar claro, até porque teve uma certa polêmica, eu publiquei uma foto de pessoas, que inclusive a irmã do Vitor Guedes foi a imagem que eu peguei. Marília Ruiz, querida minha, sou padrinho de casamento dela e do Paulo Bonfá, e eu peguei a imagem dela, cortei o nome dela, evidentemente, e botei lá dizendo sobre isso, né? E aí eu fui espinafrado mais uma vez pelo torcedor do Palmeiras, você está doando, cara, eu não tô doando dinheiro pro Corinthians, mas se fosse pro Palmeiras eu faria algo desse sentido. E antes que esta alma viperina fale e outra alma porquífera fale também, eu não doei pro crowdfunding do Wesley em 2012, quando o Palmeiras contratou o volante. Exatamente. Você doou? Não, né? Ah, bom. E o que você acha de quem doou? Gente, é paixão. São amor, Evandro, são amores incondicionais. Você nasce amando os seus filhos, que ele não tinha nascido, mas eu já amava os meus filhos, nasci amando meus pais e nasci amando o Palmeiras. É o meu amor pelo Palmeiras há 58 anos que me faz ser jornalista esportivo há 34 para 35 anos. Ok, mas a gestão do clube é ruim? É péssima. E uma coisa não exclui a outra. É que nem meu filho faz bobagem, não faz, eu faço, né? Bobagem, mas meu filho, o filhão, eu vou te ajudar numa coisa, em outra também. Minha mulher, como me ajuda muito, enfim, minha família, então, a gente ajuda, é família. Mas, para de fazer isso. Claro que não vai parar, né? Mas assim, para ajudar a pagar algumas das contas impagáveis, tá valendo. Vamos abrir espaço. Yara Oliveira, bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. É um prazer estar aqui com vocês, com o grande amigo Mauro Betting, Evandro também, revendo de outros carnavais, então estou muito feliz. E, Mauro, não é porque eu gosto de você, que eu sou sua amiga, que eu te acompanho nas redes sociais, que eu leio o que você escreve, não é por isso. Obrigado. Eu te acho um grande jornalista. Obrigado. E acho que você escreve de uma maneira muito sucinta e vai direto muito ao ponto, não fazendo uma referência ao programa também. Por isso estamos aqui, Obrigado. Tudo isso tem Pix, não é pro Corinthians. Não é o merchan, gente. Mas, Mauro, eu queria que você falasse sobre um tema que extrapola política, sociedade, qualquer outro assunto mais, digamos, entre aspas, sério, que é a polarização. Sim. E eu percebo que nas suas redes sociais também há sempre A versus B, C versus D. E eu queria saber como é que você lida com isso. Você é uma pessoa madura, virtualmente falando? Eu sou bastante brincalhão, sou um bobo alegre mesmo, eu sou absolutamente imaturo na esmagadora maioria dos assuntos, mas nas redes antissociais eu costumo ser um pouquinho, ter uma alma, dizem que é uma alma mais elevada, um espírito mais maduro. Eu não bloqueio ninguém, mesmo os bloqueados pela natureza. Eu acho que a gente fala muito, defeca bastante e tem que ouvir o outro lado. Até como jornalista, eu tento buscar a melhor versão possível dos fatos. E eu sou muro betting, eu fico em cima do muro para ver os vários lados da questão. Mas eu me posiciono sobre fantaúva, que eu amo, sobre pizza portuguesa que eu faço em cana-de-sabe, que eu odeio, sobre alguns gêneros musicais que eu não gosto, outros que eu amo de paixão. Então assim, eu tenho o meu lado político muito claro, eu tenho o meu lado esportivo mais claro ainda e sou mais criticado por ser um palmeirense. Por exemplo, a Yara tocou num ponto importante. Outro dia eu fiz uma autocrítica à esquerda, eu sou um cara assumidamente de esquerda, e fiz uma autocrítica já falando assim, era um vídeo de 5 minutos e meio, descendo o pau na esquerda, mas deixando claro que eu era um cara de esquerda. Eu perdi em 2 horas mais de 6 mil seguidores
E a maioria, a esmagadora maioria dos seguidores eram seguidores de centro-direita, porque não sabiam da minha opção política, que eu sempre deixei muito escancarada, mas você não precisa também saber de todo mundo. E é interessante que também perdi alguns de esquerda, inclusive alguns que me mandaram mensagens. Tipo, estou decepcionado com você. Você metendo pau na gente, enfim, ok, mas faz parte. Mas assim, eu acho que era interessante, porque eu gosto de me expor nesse aspecto, né? Eu só não exponho minha falta de cabelo. Põe uma prótese desde 1999. Mas os outros expõem por você, tá? E também, exatamente, não tem problema. Achei que em algum momento esse assunto apareceria, mas não tão assim no começo. Tão explicitamente, e vai manter aqui, assim como o estádio do Atlético Paranaense, que é um gramado artificial e teto retrato, e o meu também é uma Liga Arena. Mas enfim, eu abro o meu jogo, não tem um problema. Agora é interessante, eu costumo conversar, debater, muitas vezes xingar e ser xingado, mas é uma coisa que eu tento, e já faço isso há uns 20 anos. Eu criei vários amigos virtuais, e alguns até reais, que eu quero continuar falando. Acho você uma porcaria de jornalista, normalmente uma droga, para não falar o termo que eles usam, de palmeirense, mas pelo menos você é um cara legal. Você vem pro playground brincar ou brigar. Eu acho que tá fácil não. É divertido a gente poder trocar ideia. A gente fica tão sectário, e às vezes eu brinco falando sério, que o pensamento hoje é zerário. Não é que é binário, né? É preto ou branco. Ou você é preto, ou você é branco, e acabou. Né? Ou você é Corinthians, você é Palmeiras, ou você é Chitãozinho, você é Chororó, não criando essa dissensão, mas enfim, como se fosse. E hoje fica um negócio difícil de dialogar. Então, assim, é muito interessante, porque nas redes sociais eu me posiciono, coloco foto da minha cachorra, da minha mulher, dos meus filhos, de todo mundo, dos meus times, das minhas paixões e tal, e me exponho. Mas eu acho que faz parte até do nosso dever, DNA como comunicador, botar o nosso amor e os nossos desamores e dissabores para frente. Mas aproveitando que a Yara trouxe esse debate à tona, você acredita que a polarização política dos últimos anos de alguma forma mudou a maneira como os torcedores também se manifestam ou criticam aqueles que discordam deles, principalmente nas redes sociais? Também, porque o pessoal já está mais acostumado a ter aquela dissensão, a criar a divergência no grupo de zap da família. Ou seja, ela trouxe essa divergência política para o esporte. Para o esporte também. E, lamentavelmente, o esporte contaminou o debate político. Por quê? Porque você tem alguns colegas, né, já tivemos alguns que aqui trabalharam, alguns até ainda trabalham aqui, e a Jovem Pan nesse aspecto sempre foi maravilhosa, pelo menos para mim, por me dar essa liberdade, de que é interessante, você pode ser Corinthians, você pode ser Flamengo, mas você pode ser a favor do Bolsonaro, você pode ser a favor do Lula, ou do PT, ou do PL, o partido que seja, mas é uma coisa que se começa a distorcer na política como se fosse futebol. Eu posso, como palmeirense, não posso, defender o Darinta, que foi o pior zagueiro da história do Palmeiras, dizer que ele é o Beckenbauer. Mas na política a gente está torcendo e distorcendo por partidos, por políticos. Eu posso falar uma bobagem esportiva que ok, mas na política você vê muitos coleguinhas nossos, não estou falando na Jovem Pan, às vezes aqui já tivemos alguns que já não estão mais, que torcem e distorcem de uma maneira assim que eu diria quase que abstrusa, abjeta e absurda. Porque assim, você como jornalista, no caso do futebol, você pode meio que ser clubista. Que não deve, mas você pode. Mas clubista não é um cara que comeu há 34 anos, sou jornalista esportivo, dirijo documentário, faço filme, sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, e assim, eu tenho meus lados bem claros. Mas assim, eu não vou divergir ou não vou distorcer contra o clube que eu não gosto. Eu posso ser um apaixonado palmeirense, mas eu lancei esse ano em 24 um livro sobre o Zico. Lancei um livro muito legal junto com o Luca Bop sobre o Fábio Melo, que é um ex-jogador de São Paulo. Ano que vem, se Deus quiser, estou escrevendo outros 11 livros, 2 do Palmeiras, o resto não são do Palmeiras. E assim, eu posso transitar e estou para fechar um negócio, se Deus quiser, agora sexta-feira, eu não posso falar ainda para fechar um livro. Que vai dar errado, né? Que vai dar errado, não, ainda não está assinado, e é de um outro clube. Enfim, não grita gol antes. Exatamente, não grita gol antes. E assim, o clubista não é um cara que assumidamente torce para um time. O clubista é um cara que normalmente não diz qual é o time que ele torce, inventa um time para torcer na Lapônia, em Patópolis e no Suriname e distorce contra o clube que ele não gosta. Esse é o jornalista esportivo clubista. E tem o jornalista político clubista que tem aos borbotões, que fala, não, sou isento, sou imparcial e objetivo, e a gente sabe para que lado ele torce e muitas vezes distorce. Vai lá, Guedes. Bom, eu brinquei no começo que era saberemos fazer, mas o Mauro sabe a amizade que eu tenho com ele há anos, né? Herdei seu espaço no Mas amigos, entrevistas à parte. Sempre. Aliás, pouco amigos que teve um rapaz que casou no Corinthians, no caso eu, e teve um cidadão que foi com broche do Palmeiras para botar no prato. Não só broche. É porque ele tinha menos cabelo. Adesivos. Não, eu fui de verde e trouxe uma tabela de adesivos e tal, tinha o desfile do Corinthians, eu botava do Palmeiras em cima do prato. Uma coisa curiosa, Mauro, queria que você falasse a respeito. É um elogio, mas é uma pergunta também, mas é mais um comentário-pergunta.
Porque você consegue uma coisa muito difícil na nossa profissão, que a gente que é jornalista esportivo, a gente sabe o que é essa coisa da política há muito tempo, que já se matava por futebol antes de se matar por política. A gente só herdou isso, agora as pessoas torcem contra o político também porque deu estádio para um ou torce para outro. Isso. Então aumentou, mas assim, o ódio que tem no futebol é mais antigo do que o ódio. Então a gente só aumentou o ódio. Mas a gente está vendo uma fase de mudança, não só de plataforma, que isso é legal, mas de foco, né? O que é imprensa, o que é influência, o que é torcedor, tudo junto. E você sempre foi tudo ao mesmo tempo agora, sem distorcer, né? Que é essa a diferença, a palavra torcer e distorcer. Você pode... A pessoa que mente no time que torce pode mentir em tudo. Então eu prefiro a pessoa que fala o time que torce, e você é seguido por vários torcedores do... Você falou, um é preto ou branco, eu, graças a Deus, sou preto e branco. Então não tem esse problema. Mas então, como conviver num mundo que a gente é cobrado como jornalista, mas tem que dividir espaço e audiência com torcedores que não têm um compromisso do jornalismo, isso em mídias muito diferentes, num mundo muito difícil que é o futebol, que em política, nós estamos aqui numa casa como a Jovem Pan, um público é mais ou menos a mesma classe social, o mesmo tipo de público. O futebol tem uma coisa muito típica, vai da classe A ao extremo da periferia, há 100 anos a aprender a falar. Então a gente pega um público muito, muito plural e você consegue, é uma coisa rara, lidar com quase todos os públicos e ser xingado por algum. Por todos eles, né? É um sucesso. Eu sou muito mais xingado, uma excelente questão, Vitor, eu sou muito mais xingado pelo palmeirense, que quer que eu seja um porta-berro da arquibancada, um porta-saco eventualmente da diretoria, um porta-voz da torcida. E eu falo assim, ele sabe disso, o Vitão também sabe disso, o Piperno não, que é mais equilibrado, apesar de palmeirense ele é mais equilibrado e tal. Mas assim, a gente convive com isso. Então, por exemplo, uma das grandes honras minhas foi ter escrito, como eu disse, pela Onze Cultural, o livro do Zico esse ano, que é o maior ídolo do Flamengo. E eu sou um dos poucos caras que, mesmo o palmeirense assumido, consegue escrever um livro do maior ídolo do Flamengo. E é difícil imaginar um jornalista rubro-negro escrevendo um livro do Ademir da Guia, por exemplo, um corintiano, embora o pai dele tenha jogado tanto no Corinthians quanto no Flamengo, Domingos da Guia. Então essa minha versatilidade que eu acho que é a minha melhor virtude mesmo. Eu consigo, digamos, falar aqui na Jovem Pan, daqui a pouquinho no SBT eu vou estar apresentando um programa de debates, uma TV aberta, que é diferente, que o Arena SBT, e participei hoje de outros programas, tal, aqui na casa, em outros lugares, tal, e a gente vai se moldando, e essa coisa de hoje você ser jornalista, você ser influencer, é meio que tudo ao mesmo tempo, né? Porque, no fundo, a pessoa pega um celular hoje para ver televisão, eu vejo pelo meu sobrinho querido Leozinho, que tem 6 anos, ele pega o celular para ver televisão, para ver YouTube, para ver um monte de coisa, e é um conteúdo. Eu pretendo não fazer uma distinção, por exemplo, eu trabalho também em TV fechada, em um canal de streaming, que é a TNT Esportes. Eu não falo uma linguagem muito mais rebuscada lá do que eu falo, por exemplo, numa transmissão do SBT TV aberta ou mesmo na Jovem Pan, que também é Jovem Pan pela multiplicidade que é TV, que é YouTube, que é rádio, aquela coisa... Extremamente popular no esporte, né? Muito popular, uma história gigantesca, fabulosa no esporte, mas você não pode falar, não, agora eu estou falando pro Guardiola, estou falando para minha mãe que não entende nada do futebol, como aliás o filho dela. Então assim, você tem que tentar não menosprezar a inteligência do público. Mas a rede social trouxe um desafio muito grande para vocês nesse sentido? Muito. Por quê? Porque primeiro a gente é xingado de uma maneira muito clara, a gente fala uma bobagem, uma transmissão aqui na Jovem Pan, já na lata, no Twitter, no X ou no... Não tem nada, assim... Lamentavelmente, no 26 de abril... para o mundo do bloco. Você está perdendo... Não, por exemplo, infelizmente, no 26 de abril de 1986, quando teve a tragédia de Chernobyl, aquilo, naquelas primeiras horas, era menos tóxico do que um chat aqui da Jovem Pan ou de qualquer outro canal de comunicação. Porque as pessoas só escrevem lá para detonar, para desprezar, para ser algo absolutamente desprezível de comunicação. Então, assim, você já recebe uma pancada e uma porrada o tempo inteiro. Ninguém entra num chat, né, Facinga, pra te elogiar. Eu não quero elogio, eu quero respeito. É só porrada. É só porrada. Se eu falar que o Pelé é o maior de todos, o Pelé do futebol, vai ter gente falando que eu sou imbecil. Falar que o Messi é uma porcaria ou aquela coisa, tem antagonismo. Não, porque a Argentina é ruim. A gente, infelizmente, potencializa o que é de pior nas pessoas. E no nosso caso, que é extremamente exposto, fica mais ainda exposto numa paixão. Porque se o brasileiro soubesse de política, economia, sociedade e de outros assuntos do que a gente sabe do futebol, a gente estaria numa situação muito melhor. Se a gente cobrasse as nossas autoridades do jeito que a gente cobra o presidente do Corinthians, o treinador do Flamengo e o lateral esquerdo da seleção brasileira, o Brasil seria muito melhor.